Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos iniciando aqui uma temática interessante sobre o aspecto verbal, né? Dando continuidade, iniciamos aqui o vídeo com a seguinte pergunta: o que você faz quando está lendo um texto e quer dar um destaque para esse texto? Colocar ali circular uma palavra, dizer que aquela parte, aquela frase, aquela oração é a parte principal, é a parte mais interessante, é a parte que você não quer esquecer, o que você quer lembrar, né? Quer revisar depois. O que você faz? Então, isso é muito fácil, né? Responde aí nos comentários. Qual que é a forma de estudo que você usa para aprender mais quando está lendo alguma coisa? Você com certeza está respondendo aí que se for algum material digital, né? Ali você estiver no computador, no celular, no tablet, qualquer que seja o mecanismo ali, o recurso, você pode usar o negrito, você pode usar o itálico, você pode colocar cores, né, destacar cores. Se for algo físico, por exemplo, um livro ali, realmente palpável, físico ali, você pode muito bem marcar com aqueles marcadores, né, de cores, né, canetas também, você pode fazer várias coisas, circular, você pode fazer alguma dessas questões, colocar seta, indicar aqui, ó, isso aqui é importante. E aí você pode fazer isso. A pergunta é, como que os antigos faziam para destacar um texto, uma vez que você não tem nesse contexto aqui o colorido, né? No texto do Novo Testamento você não tem lá as cores, né? Isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui é importante demais, isso aqui é de menos. Como que eles faziam para dar destaque no texto? Bom, e aí a gente vai estar analisando aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14, e vamos estar fazendo isso através da ideia do aspecto verbal, né? Quais seriam os elementos, ou qual o ponto mais importante dessa narrativa aqui, tá? E aí nós estaremos analisando isso aqui, através disso aqui, através do aspecto verbal, né, do campo da linguística moderna, né? A discussão recente do grego gira em torno do aspecto verbal, né? A discussão aí que na linguística aí, que as gramáticas em português elas não trazem isso aqui que eu estou colocando, né, nessa perspectiva, elas não trazem. Você estudou grego aqui em língua portuguesa, só usou as gramáticas aqui mesmo, você não conhece essa discussão. Isso aqui é bem claro, né? E até mesmo você talvez nunca viu algum professor comentar sobre essas questões, né, exceto um ou outro aqui no YouTube, raramente, que comenta nessa questão, trazendo essa abordagem aqui. Vamos lá então, primeiramente a gente vai para essa abordagem, a gente vai dizer que essa discussão recente do grego, ela traz uma explicação para dizer como que o que o autor fazia, né, o que ele faz para dar destaque no texto, o que ele faz. Aqui nós temos, por exemplo, o uso de tempos verbais. Então essa teoria, ou uma dessas teorias, algumas teorias relacionadas a elas vão dizer que o autor, quando ele quer destacar, quando ele quer se afastar, quando ele quer mostrar apatia, empatia, enfim, quando ele quer se afastar do texto, se aproximar do texto, dizer que aquilo é importante, ele vai escolher os tempos verbais ali que vão dar essa impressão, tá? Então, basicamente isso. Então, a análise aqui ela vai ser feita não do ponto de vista da gramática mais, digamos, canônica, tradicional, mas ela vai ser feita exatamente do ponto de vista do aspecto verbal dessa discussão moderna aí, né, dentro de algumas teorias. Bom, vamos lá então, o que o autor faz? Primeiramente a gente vai destacar uma sigla que eu inventei, né? A sigla APP. Então dentro da sigla APP você tem o tempo auristo, que são os três tempos principais. O auristo, o P vai ser presente e o outro P vai ser o perfeito. Então dentro dessa narrativa são três tempos importantíssimos. O auristo, ele vai servir como um pano de fundo, como um background, a tela de fundo, né? Ali, se você pensa isso como um teatro, então aquela tela, aquela cortina lá de trás ali, enfim, o background na parte de trás ali, a parte não tão importante, vai ser destacada pelo auristo. E aí você tem o presente, por exemplo, o presente ele é um tempo que seria aquele ator principal, o ator que apresenta, que vai ali na frente, que fala, o ator principal, né? E o perfeito ele vai ser a cereja do bolo nessa questão, em que ele vai ser exatamente um negrito, aquela parte raro, mas é aquela parte que quando chega você já percebe, né? O perfeito, aqui tem algo muito importante. Então é isso. E aí você tem também outra sigla que eu criei, né, baseado nessas teorias. Eu criei assim, né? Eu inventei de cabeça, assim, só para ficar mais fácil, que seria o APPI, né? O APPI seria o auristo, né? O auristo, que é o tempo verbal de background, o perfeito, que é um tempo ali de destaque, né? No sentido de o ator principal, o presente, na verdade, o ator principal, e o perfeito, o outro P seria de perfeito,
no sentido de que o perfeito é o negrito mesmo, é raro, mas aparece para dar um choque ali, dar um destaque absurdo. E o I seria o imperfeito. Então, o imperfeito, através desses três tempos primários assim, os que eu citei primeiro aqui, eles vão funcionar movimentando a narrativa. Então, toda a narrativa, toda a ação vai ser vista como um progresso, em progresso, se desenrolando na frente do leitor, do autor. Né? E aí o autor vai, com esses tempos verbais, colocando a ação para trás ou para frente, dizendo agora é a tua vez, agora sai do palco, vai, agora é fulano, vai aparecer. Então é isso. Toda vez que alguém for à frente do palco, a gente vai usar o tempo presente, né? Toda vez que alguém for muito destacado, vamos usar o tempo perfeito. Toda vez que alguém for para trás do palco, a gente vai usar o auristo, tá? Para essa abordagem aqui. E toda vez que alguém ficar, por exemplo, indo lá atrás no auristo e tentando conectar com o perfeito da frente, o tempo da frente, que está no palco, ou, digamos, alguém levando água ali para o ator principal, né? Alguém que sai lá do fundo ali do palco e vai levar água, ou microfone, uma coisa, esse sujeito vai ser chamado de imperfeito. O imperfeito vai fazer essa conexão. Então, sem mais delongas, vamos lá aqui. Bom, vamos lá. E aqui vai a primeira questão. Aquele ator, aquela pessoa que vai ficar no background, no fundo, que é o auristo está destacado aqui em que cor? Azul. Esse primeiro texto, eu vi, está no auristo, fundo. Não é tão importante. Ele se afasta dessa parte para dizer eu vi. Não é tão importante. Mas agora aqui, ó, na destra do que estava sentado. O estava sentado, ele é exatamente um presente. Aqui é um presente, um particípio presente. Por estar no presente, é a análise que a gente vai fazer, né? Ele tem um destaque, ele é ator principal. Então, olhe para o que está sentado no trono. Então, está sentado no trono alguém importante, né? É diferente do ato que eu vi, né? O meu olhar em si, mas o que está sentado no trono é muito importante. Então, olhe para ele aqui, aí você vai olhar para ele, ele vai dizer, eu vi, né? Eu vi, né? E eu vi na mão daquele que estava sentado um livro. Esse livro está o quê? Escrito. Né? Esse livro está escrito por dentro. É um livro que só que aqui, como eu disse, que esse que está em tipo lilás, alguma coisa assim, sou quase daltônico, né? Tenho um problema com cores. Esse que está nessa coisinha mais aqui, ó, que está escrito, né? Tipo lilás, uma coisa assim, ele está escrito não, ou ele está colocado não no presente. Ele está colocado, é um particípio também, né? O particípio tem várias funções no Novo Testamento, é importantíssimo, né? Indica, por exemplo, os adverbiais, indica a causa da ação do verbo principal, enfim, tem várias questões, quando, né, o tempo que aquilo ali aconteceu, esse tipo de coisa. E aí é basicamente isso aí, mas eu não vou entrar nessa questão. Aqui nessa perícope, aqui nessa parte que eu estou olhando, nós temos aí uns 13 particípios, sendo os principais, aí, uns 8 particípios principais aí que nós temos nessa narrativa. Então, muitos particípios entrando ali na questão para dar reforço, para reforçar isso aqui que o autor coloca, tá? Então vamos lá, o importante aqui nessa primeira parte, o que está sentado no trono, está no tempo presente. O presente, o autor não se afasta da ação, o autor se aproxima da ação e essa ação ela passa a ser menos perfectiva. Ela passa a ser menos perfectiva porque o autor se aproxima, ele não consegue enxergar a ação mais de longe por aquele ser completo, né? Mas é isso, o importante é que a ação está se desenrolando na frente do autor, do leitor, enfim. Aí, só que o livro que está escrito, a ideia é que o livro está escrito é algo que ele colocou no perfeito, que é um tempo de absurdo destaque, né, em negrito. É realmente aquela pessoa importante do palco que aparece ali uma única vez, outra, que traz realmente ali o clímax, né, da questão, né, ou até mesmo uma piada, um discurso, alguma coisa importantíssima ali. Isso está aqui, ó. Então, ele chama atenção para o que está sentado no trono, e agora ele chama muito mais atenção ainda para o fato de que o livro ele estava escrito, no livro escrito, ou no tempo perfeito, né, enfim, poderia ser um livro que tinha sido escrito, né, porque alguma coisa nesse sentido. Mas aí é outra questão. O perfeito hoje é uma das discussões gigantescas no mundo do grego do Novo Testamento, essa ideia do perfeito, é um tempo muito difícil, né. Beleza, então avancemos aqui para não demorar muito. Então o livro está escrito, e ele não somente está escrito por dentro e por fora, mas ele está selado. Essa informação, essas duas informações, elas estão exatamente no tempo perfeito, que é um particípio no tempo perfeito, o particípio perfeito aqui, ele quer exatamente dar esse destaque na questão. Isso é um elemento importante aqui.
Bom, então vamos lá aqui, avançar agora para a segunda parte do slide aqui. Então, foque nisso aqui. Importante o que está no trono, e agora o mais importante, o livro, a informação de que aquele livro, ele está escrito e ele está selado. Essa informação é uma informação de destaque. Ele quer colocar uma dificuldade aqui nesse livro. Então, de novo, aqui mais uma vez, o auristo sendo colocado em cor verde e em cor azul, né? Então, vi um anjo forte. Ok, ele viu um anjo forte, mas ele vai destacar que esse anjo estava bradando. Nós temos um particípio, novamente, um particípio presente aqui, né, um particípio, e trabalhando com o tempo presente é um tempo de destaque. Então, uma informação que deve ser destacada em comparação com o ato de ver. Então, mais uma vez, o ato de ver ficou no auristo ali, e pronto, né? Aí nós temos, por exemplo, o anjo está bradando com grande voz, né? E ele está dizendo, o que esse anjo está dizendo? Ele está dizendo algo importante, mas ele está dizendo quem é digno de abrir o livro, né? Quem é digno de abrir. Tanto o abrir aqui, por exemplo, acho que aqui é um auristo infinitivo, né? Por essa forma, abrir. Um auristo aqui, então está colocado no tempo auristo, de abrir o livro e desatar os seus selos. Então essa informação é a informação que o autor coloca ali e ele observa mais distante daquela ação. É uma informação que não chama tanta atenção, porque o anjo está bradando quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O anjo faz uma pergunta que lança o desafio, e aquele desafio ele ecoa aí pela eternidade, como se diz. Agora vem a questão aqui, ó. Então vai ser dito aqui no versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia, aqui nós temos o podia com a corzinha aí mais quase roxo, né? E esse podia aqui, ele entra como imperfeito. O imperfeito é aquele sujeito que faz essa ligação entre o background, o fundo, e o ator principal. Ele vai ficar fazendo esse movimento, né, na ação. Então, ele é um tempo que, em algumas análises também da linguística, ele é um tempo que demonstra que é um tempo menos perfectivo, né, é um tempo menos perfectivo, ou seja, ele se aproxima mais do que o próprio auristo, né? Então, quando você quer se aproximar em outras análises, você usa o imperfeito ou o tempo presente, né? Nesse caso, então, o imperfeito é um ponto importante aqui. O imperfeito, então, ninguém podia abrir o livro. Veja que o ato de abrir o livro é um ato que é colocado nessa questão um pouco para trás, né? Um pouco para trás ali, o que está focado aqui exatamente, um pouco mais destacado, é a ideia de que ninguém podia. Aquela ação que está sendo, se aproxima, né? E observa ali, é como se aquilo ecoou por um período, né? Uma verificação no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares, né? Por um momento, e aquilo ali ecoou, né? Então, um foguete saltar aqui, né? Aquilo ali ecoou aqui, né? E aí e ninguém podia abrir o livro. Foi constatado que ninguém podia abrir o livro, né? Ninguém tinha capacidade. Ou seja, o destaque aqui em cima de capacidade. Ninguém era capaz, né, de abrir, nem de olhar. Veja que o ato de olhar para o livro, ele está no presente, né? Ele não consegue nem olhar para ele assim, né? Ele está na forma do presente aqui. E aí quer dizer que o ato de olhar já é um ato mais destacado do que o próprio ato de abrir, né? Então essa é uma questão. Vamos lá então. E eu chorava muito. Então nós temos o imperfeito aparecendo mais uma vez, que como ninguém podia abrir o livro, né, não tinha ninguém com essa capacidade de abrir o livro, e isso foi verificado por um longo período, né? Ali ninguém podia abrir o livro. E tanto na gramática tradicional quanto nessa discussão recente do grego, né, em algumas áreas da linguística, né, linguística funcional, enfim, cognitiva, nós temos aqui exatamente essa ideia de que o João chorava muito. Então, ninguém podia. Veja que tanto o ato de poder quanto o ato de chorar é um ato que se estende, né? Um ato que se estende ali, está naquela questão, né? Um ato mais próximo ali, dependendo do tipo de análise, mas, entretanto, todavia, é um ato que indica também, até olhando pela gramática mais tradicional, você vai ver esse ato como imperfeito, uma ação ali do passado. Eu chorava muito, ninguém podia, então eu chorava muito durante esse período que eu não encontrava ninguém, porque ninguém fora achado. Também a auristo aqui, for achado também o tempo auristo, né, background, digno de abrir o livro também é background, nem de ler, nem de olhar para ele. Então veja que, como no slide anterior, o ato de olhar para o livro é um ato que está no presente, é um ato importante, que o autor destacou aqui
pelo menos nessa perspectiva, né? E aí no versículo 5 ele vai dizer, e disse-me um dos anciãos. O que o ato diz? Ele diz, é como se ele dissesse, ele diz, né, que está no tempo presente, essa parte do disse-me. Ele está no tempo presente, ele vai dizer, o ancião me diz, é como se trouxesse aquela narrativa um pouco. Quase que, né, sendo quase que aquela ideia de um presente histórico, né, quando você vai fazer uma narrativa passada e você traz aquilo para o presente. E aí nós temos aqui, então o ancião vai dizer o quê? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, não chore. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o tempo presente. O tempo presente está muito presente aqui nessa parte. O tempo presente está dizendo não chore. Só que aqui nós temos um imperativo, né? O imperativo, que o imperativo, ele, em linhas gerais, ele é aquele tempo, aquele modo, né? Que ele vai indicar uma questão de uma ordem, né? Um pedido. Mas aqui, na verdade, é claramente uma ordem, né? Por ser um ancião, enfim. Disse não chores, né? Ou uma recomendação, mas enfim, não chores. Você só vai encontrar essa frase não chores 2 vezes na Bíblia, aqui e aquela vez lá na viúva de Naim, quando Jesus disse não chores. Então, aqui tem aquela velha discussão se o presente imperativo ele indica, ele faz uma negação de algo que está acontecendo ou de algo que ainda não está acontecendo, né? Tipo, não chore, nesse caso, o versículo anterior já diz, e eu chorava bastante, né? Exatamente o que está escrito aqui, ó. Eu chorava bastante. Então, essa é uma ação que já está acontecendo nesse caso aqui. Ok, então ele traz essa informação, dizer não chore, essa informação é absurdamente importante. Como eu disse, o imperativo é aquela ideia mais futura, porque você dá um comando e você espera que o sujeito ele execute aquilo ali, né? E aí, quando você entra nesse tipo de negativa, né, não tem como não entrar uma coisa puxando a outra, quando você entra nesse tipo de negativa aqui, tem aquela negativa que envolve a questão ética e outra que não, ou seja, você tem que você tem que fazer alguma coisa e aquela negativa que você não precisa fazer nada, né? Isso aí eu vou explicar em outros vídeos também sobre esses 2 tipos de negativa no Novo Testamento. Então ele vai dizer, não chores, e eis que o leão da tribo de Judá, a rei de Davi, que venceu, né, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então abriu o livro. Aí, o que ele vai colocar aqui no versículo 6? Então, pontos importantes aqui que nós temos, o livro selado por dentro e por fora, a ordem do ancião para dizer não, a ideia de que não tem ninguém capaz de olhar para ele, e a ideia do ancião de dizer que, olha, não chore, pare de chorar. Chore agora, pare. Isso é um ponto importante, porque digamos que todo mundo está observando João chorar e alguém dá um comando, para de chorar. Todo mundo vai parar e olhar para ele, né? Basicamente essa ideia. E olhei, né, ao Auristo, também background, o olhar dele não é tão importante, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro em pé, como que havendo sido morto. Essa expressão ela está no tempo perfeito. Essa informação ela é importante, o autor quer destacar, uma grande verdade teológica também na gramática tradicional, e aqui nesse tipo de análise ele está destacando o perfeito, aparecendo aqui, o participio perfeito, aparecendo aqui para dar esse destaque, né, essa questão aí. Então ele diz, olha, e havendo sido morto, era um cordeiro que estava em pé no trono, que essa ideia de que ele havia sido morto, e parecia estar morto, né, algumas traduções colocam assim, mais ou menos, é uma ideia importantíssima que faz sentido, porque essa ideia aqui vai dar exatamente legitimidade a que esse cordeiro abra o livro e desate os seus 7 selos, os seus selos lá, né? É exatamente isso aqui, por isso que o autor chama atenção para esse ponto aqui, tá? E aí ele vai dizer, ele tem 7, né? Que está ele tinha, ele está no perfeito, né? Um participio perfeito, enfim. Aí nós temos aqui 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados. Essa ideia de que os 7 Espíritos são enviados por toda a Terra também é um ponto de destaque aqui. Tá? E ele veio, né, o ato de vir, aquela aproximação dele não seria tão importante, mas o ato de tomar, ele veio e toma. Então, um ponto importante, ele toma. Esse é daqui um dos pontos assim mais assim de destaque, é o encontro do Cordeiro com o livro. É exatamente isso aqui. Nesse ponto, ele toma o livro da destra do que estava sentado no trono. Veja que estava sentado, continua no perfeito, né, no presente, o participio presente, dando um destaque absurdo aqui para aquele que está sentado no trono, sempre essa referência, e colocando elementos mais destacados ainda,
tanto no ato do cordeiro que parecia que passou pela morte, né, como havendo sido morto, e o ato de tomar o livro. Aquele cordeiro que parecia que havia sido morto, toma o livro. São pontos que estão no perfeito. Então, um ponto que é importante. E havendo tomado o livro, é que nós temos uma estrutura no auristo, né? Informação, beleza. Aquele primeiro impacto é importante, esse aqui ele segura um pouco mais, se afasta um pouco mais do livro, e os 4 animais, e os 24 seres, e os 24 anciãos prostraram-se, uma ação ali no auristo, né? Ele se afasta da ação, mostrando ali, se afasta um pouco, né? Uma ação mais perfectiva. E aí ele diz que o cordeiro, tendo, né, diante do cordeiro, tendo todos eles harpa, né? Então ele quer destacar aqui também esse ponto do ter. Você tem aqui um particípio presente, que isso aqui é um particípio que alguns chamam de idiomático, né? Acho que é isso, né? Chama geralmente tratado como idiomático, né? Um particípio idiomático aqui. Aí todos eles, né? Eles tinham harpa e também salvas de ouro e cheio de incenso, que são essas são as orações do santo. Então esse ato de ter, né? E esse ato de que aquilo ali que tinha naquelas salvas, né? Ou naquele incenso, os incensos ali, seriam as orações do santo, são pontos que ele traz no presente. E cantavam, aqui ele traz no presente, seria uma ideia do presente, né? Eles cantam um novo cântico, dizendo como que eles cantam, o que eles estão cantando, como que eles cantavam isso aqui, eles estão dizendo alguma coisa, né? E aí você poderia entrar naquelas questões da gramática mais canônica, mais tradicional aqui na discussão, a relação entre o verbo cantar e o particípio, né? Então você poderia fazer essa relação aqui. Mas ele está exatamente cantando e dizendo. O ato de cantar, eles estão dizendo exatamente isso. O cântico é isso aqui que eles estão fazendo, né? Simultaneamente. O cântico é: digno és o cordeiro. Digno és. Ele é digno, né? O de tomar, né? Tomar o livro. Veja que aqui já é um canto, então o ato de tomar já foi afastado um pouco, o livro, e abriu os seus selos, porque foste morto. Essa ideia também ela está ausente no canto, né? E com teu sangue compraste para Deus de toda a terra, tribos e povos e por aí vai, né? São pontos aí de menos destaque. E aí nós temos aqui, por exemplo, o 10. E para o nosso Deus nos fizeste, também auristo, rei, sacerdote e reinaremos, né? Aqui tem uma questão de crítica textual, que eu já até comentei isso no canal também, se é reinaremos ou reinaremos ou eles reinarão, né? Se é nós que reinaremos ou eles reinarão sobre a terra. Aqui também é um ponto nada tão importante. E olhei e vi também essa parte também auristo, ele se afastou, né? E colocou aqui um imperfeito, né? E era o número deles de milhões, milhares de milhares, né? E aí vai. E com grande voz dizia, digno és o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, aqui. Então ele tem a ideia do dizia, ele está usando aqui um particípio presente, ele dizia, né? Mas aí é um particípio presente, trazendo o destaque para aquilo que ele vai dizer, né? Ele vai dizer exatamente isso. Aqui, ó, veja, eu vou voltar aqui, ó. Nós temos aqui, e olhei aquelas miríades, né? Tal, e o anjo ao redor do trono e dos anciãos, e era o número dele de milhares, tal e tal, milhões de milhões, que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foste morto. Então, isso que está sendo colocado aqui agora, já trouxe para o destaque que foi morto. Ele é digno de receber poder, honra e glória, também são pontos de menos destaque, trazendo no auristo. E o 13, ouvi, tanto o ato de ver de João quanto o ato de ouvir, ele considerou que no background como informação menos importante dentro dessa análise aqui. E que estão no mar, e toda criatura debaixo do céu, em cima, que estão no mar, e todas as coisas que nele há. Então ele diz, um participio presente, ele vai dizer aqui, ao que está sentado, mais uma vez destaque para o que está sentado. Esse participio se repete por algumas vezes aqui nessa período. Sobre o trono e ao cordeiro seja dada as ações de graça, a honra e a glória para todos sempre. Então um destaque aqui, fechando com honra e adoração ao cordeiro, e destaque total no cordeiro e no livro que o cordeiro está abrindo aqui, e o destaque é mantido em cima do que está sentado sobre o trono. É isso, né? E nós temos o 14 e os quatro animais viventes. Os 4 animais diziam, um imperfeito aí, amém, né? Amém.
E os 24 anciões prostraram-se e adoraram. Tanto o ato de prostrar como adorar é um ato que ele olhou um pouco mais distante ao que vive para todo sempre, né? Então ele trouxe mais uma vez aqui um particípio presente para fechar essa parte do vivo, que está vivo para sempre, né? Então aí eu estou trazendo mais uma vez destaque, glória a Deus aí. Tá bom? Basicamente isso. E aí, o que você achou dessa análise aí? Já conhecia esse tipo de análise? Você concorda, não concorda? Quer fazer algum tipo de observação, de correção, de comentário? Deixa aí o que você acha sobre isso. Os pontos principais que você achou, por exemplo, o momento que o cordeiro vai se encontrar com o livro, ali um ponto de destaque absurdo ali, quando o cordeiro pega o livro, toma o livro na mão, é um ponto de absurdo destaque. Então, basicamente isso. Valeu, até o próximo vídeo. Se quiser que eu traga mais vídeos sobre esse tema aqui, deixe nos comentários. Valeu, fui.